A Central das Eleições está de volta e hoje entrevista o economista Paulo Guedes, representante do candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Paulo, agora a gente só tem 15 minutos, vamos fazer uma série de perguntas para você. Eu queria começar com o agronegócio. O agronegócio é importante no país, é uma força, tem muito dinamismo, é o que garante as exportações, enfim, todo mundo sabe da força do agronegócio. Mas ele sempre viveu com financiamento subsidiado do governo. Eu quero saber se vai continuar tendo subsídio num governo em que você terá um protagonismo. De novo, na veia. Vocês atiram com precisão. Observem que nessa figura do Ministério, Superministério de Economia, isso foi uma coisa dele. Ele virou, Paulo, eu quero que alguém reporte para mim, eu não quero 3, 4, eu já vi muita briga lá atrás, uns com Delfim, todo tipo de coisa aconteceu. Agora, interessantemente, o Ministério da Agricultura ficou fora. O natural seria o Ministério da Economia, você fala, bom, tem a Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Turismo, Secretaria da Pesca, porque realmente, se cada setor da economia brasileira tiver um ministério, você tem 80. Né? Então, mas curiosamente, o Ministério da Agricultura ficou ali. A convicção dele é que o Brasil, não só o pessoal do campo alimenta o Brasil, como também alimenta o mundo, que é uma vocação, e é efetivamente uma vantagem comparativa nossa. Então, pelo que eu entendo, ele já cortou o bolo e já passou para lá. Quer dizer, você não vai mandar na agricultura, mas parece você... que está fora do meu alcance. Dito isso... Mas como a Fazenda, na economia, é que decide se tem subsídio ou não tem subsídio. Você quer combater subsídio, vai combater esse. Evidentemente, para mim, tudo tem que ser horizontal. Então, essa é a sua teoria. Todo mundo igual. Agora, veja bem, se o dólar está indo para 4, daqui a pouco está 4,50, está subindo o dólar, está chovendo dinheiro no campo, aí, de repente, tem que ficar... Para onde está indo esse subsídio, efetivamente? Para uma multinacional que está lá, para grandes produtores, para quem está? Está indo para o pequenininho que precisa. Então, evidentemente, a análise de custo e benefício de todos os programas sociais está avançadíssima. Inclusive, eu estou descobrindo isso no governo. Tem quadros extraordinários. Só que tem gente apertando o botão no Congresso e não consulta esse pessoal. E aí esse pessoal está fazendo pesquisa, calculando avaliação social de todos os programas públicos. Calculam que há quase 140 bilhões de programas mal conduzidos e mal... Haverá subsídio para a agricultura? Miriam, de novo, se depender de mim, não pode haver subsídios para setores específicos, a não ser que muito bem fundamentado. Você fala assim, faltou dinheiro no campo. Não me parece ser o caso. Você fala assim, não, mas tem 15 anos, o Ciro até brincou, o Paulo vai entrar, é um liberal, vai cortar todo o subsídio, vai quebrar o campo, vai ter fome na cidade. Mas, pô... Aparentemente, a agricultura é um negócio tão sério que ninguém pode encostar. Para mim, a educação é seríssimo, para mim, a agricultura é seríssimo, para mim, a indústria é seríssimo. Todo mundo é muito sério. Trabalho é seríssimo. Desculpa. Universidade. Já que você falou sobre educação, eu queria te perguntar uma coisa específica. Tendo um pouco essa ideia da venda de ativos, né? A gente tem hoje 63 universidades federais que custam cerca de 6 bilhões de reais e atendem 1 milhão de estudantes. Qual a sua ideia para isso, tendo em vista que muitas delas estão com problemas de caixa? Cobrar mensalidade, por exemplo, é uma coisa que está no radar? Eu aprendi com o Simons interessante. Ele falou, Paulo, nunca solta, fica sempre de mão dada com vida acadêmica e tal. Tanto que eu acabei fundando o IBMEC depois, as faculdades do IBMEC, tudo. E agora acabei de fazer, estou investindo muito no setor já há algum tempo, desde que o Paulo Renato desregulamentou, foi a salvação para o ensino superior brasileiro. Porque 75% hoje do ensino superior é privado. O setor público está quebrado, ele não tinha capacidade de investimento mais. Então, teria dado um nó total se não fosse o setor privado entrar. E, evidentemente, de novo, o Brasil está de cabeça para baixo em tudo. Ele está de cabeça para baixo do ponto de vista de recursos, muito com a União e pouco com estados e municípios. Ele está de cabeça para baixo na educação também. Se você olhar, 2/3 é gasto no andar de cima. E lá embaixo, onde é o mais importante, que é pré-escola, James Heckman, PhD de Chicago, prêmio Nobel, de 0 a 3 anos é que é definida a sorte da criança. Aí depois vem o ensino básico. Né? Se perguntar coisa que talvez eu tenha mais orgulho, é ter saído do 0 para 1 milhão de alunos, no que se chamou Abril Educação, e hoje está num grupo grande que comprou. Nós atendemos 1 milhão de jovens no Brasil inteiro, trazendo conteúdo educacional da melhor qualidade. O sujeito está estudando geografia no interior do Brasil, ele está tendo aula do National Geographic, Mas você pretende cobrar mensalidade, Paulo? O que eu acho? Gente, eu vou defender sempre o que é correto, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico é o seguinte, quem pode pagar, deve pagar. Se está na universidade pública, privada, eu não sei, mas deve pagar. E quem não pode pagar, deve ter o voucher educação.
Sim. Então, o voucher educação, para o jovem, ele tem que ter o direito de escolher. Ele pode escolher uma escola pública, entra lá ele não é cobrado, ou ele pode escolher uma escola privada. E vai para lá, e lá querem cobrar dele, ele entrega o voucher educação. Não é como fez, é diferente. A importância é o acesso educacional. Em tudo, eu acho que é isso. Não é tão importante quem provê, se é privado ou público. Às vezes um é mais eficiente, deixa ele andar. Mesmo do ponto de vista educacional, você pega um país que era avançado em educação, que eram os Estados Unidos, eram avançados em educação 40, 50 anos atrás, eles estão descendo também. Eles eram ricos exatamente pela diversidade. Tinha escola mórmon, tinha escola católica, tinha escola protestante, tinha escola agnóstica, tinha de tudo. E essa diversidade é que faz a força de um país. Não é você padronizar. Então, só para responder, eu sou pela diversidade, eu sou pelo acesso, pela renda, quem precisa, condição social. O cara não tem condição social, recebe dinheiro e entra. E o dinheiro tem que descer, tem que ir para a educação básica e para creches. Creches, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, o menino tem onde ficar, tem que ter uma creche. Você vê como os brasileiros são interessantes. O Brizola falava isso. Tem que ter lá o lugar onde o garoto fica, dá o leitinho, está certo, o Brizola está certo. Não interessa a de esquerda, da direita, falou um negócio certo, aproveita, agora, traz, vamos usar. Um outro tema que você citou que é muito importante, a questão do emprego, né? Você disse que alguns têm a carteira assinada, para os outros ficarem sem a carteira. E aí tem essa sugestão que vocês estão fazendo da carteira verde-amarela. Carteira verde-amarela, que é um contrato individual, pelo que nós estamos entendendo, é um contrato individual onde trabalhador e empresa vão decidir qualquer regra, não vai valer a CLT, não vai valer nenhuma norma trabalhista, quer dizer, os dois ali se acertam. E nós fazemos essa pergunta porque, neste momento, a situação é desfavorável aos trabalhadores em qualquer tipo de negociação. Eu acho excelente. O que vai valer, o que não vai valer? Perfeita pergunta. Eu te respondi direito. Respondeu. O dinheiro descendo para a básica. O que acontece? Eu sou um liberal. Um liberal é pela escolha. A pessoa, o jovem, e esse exemplo eu tenho dado para o Bolsonaro, eu tenho dito o seguinte, olha, nós estamos num avião que está caindo, que é a Previdência Antiga, ela está descendo. Eu não quero mexer, eu quero fazer a reforma paramétrica. Vamos parametrizar isso, vamos trabalhar isso aí, vamos ver como é que a gente torna isso mais republicano, faz essa convergência, vamos fazer isso. Mas vamos fazer o seguinte, e é interessante porque um economista outro dia, o mesmo economista quando dizia, solta o câmbio, não, o câmbio é âncora, não pode, anos depois soltou o câmbio. Política monetária, não, política monetária não pode, porque é muito recessivo e tal, anos depois bota o juros 70%, uma recessão, Deus me livre. Aí, mesma coisa em relação à Previdência. Você fala assim, precisamos migrar para o sistema de capitalização, porque é uma fraude o sistema de repartição por uma razão simples, por causa da demografia. O que vai acontecer é o seguinte, você não está levando recurso para o futuro. Hoje um jovem dá o dinheiro, o idoso se aposenta, mais tarde não tem o jovem para dar o dinheiro, não vai se aposentar nenhum dos dois. Então você precisa criar uma alternativa. Se você lançar uma alternativa, e de novo, gente, não tem novidade nenhuma, isso foi feito lá atrás, 30 anos atrás no Chile, o Chile virou a Suíça latino-americana, migrou para um sistema de capitalização, democratizou a riqueza, o acesso à riqueza. Acabaram as greves, porque os trabalhadores são proprietários, são sócios do progresso, eles participam do lucro das empresas. Não tem greve de trabalhador no Chile há 30 anos, tem greve de estudante pedindo para a escola ser grátis, mas não tem greve de trabalhador. O Chile cresceu 5,5% com 9 presidentes socialistas, ninguém ousou mexer no sistema, porque o sistema é bom, era bom, agora é que estão começando a mexer. Então, é interessante isso, porque eu só quero dar a liberdade de escolha, sabe? Carteira verde e amarela. Eu só quero a liberdade de escolha. Eu quero que um jovem... O que me parece, o que eu digo para o Bolsonaro e disse para esse economista que falou esse negócio, eu digo o seguinte, sabe o que parece? Você está dizendo o seguinte, eu quero que o meu filho entre num avião que vai cair, o avião está indo para alto mar sem combustível, mas eu quero que ele entre, porque se ele entrar, ele contribui e eu salto de paraquedas e o avião vai cair com ele. Isso é uma covardia contra as gerações futuras. Nós temos que seguir o nosso caminho nesse avião, todos nós, porque nós fizemos isso. Agora, nós não podemos condenar os nossos filhos a isso. Aí você diz, se você criar um sistema alternativo, como no Chile, todo mundo migra e quebra esse, nós não temos mais o custo de transição. Tem que fazer o tal do fundo, mas que fundo é esse? Nós não temos mais o custo de transição. Nós não temos mais o custo de transição. Aí eu digo o seguinte, pessoal, você não pode fazer isso mais. Já passou essa oportunidade de fazer a transição todo mundo. Não pode mais. Quem já votou no Fernando Henrique, no Lula, no Sarney, não tem mais a chance de voltar para o sistema novo. É só o menino que estiver chegando agora. Paulo, eu queria trazer outra questão. Quem tiver com 16 anos, 17 anos,
pode escolher. Porta da esquerda. Você tem sindicato, você tem legislação trabalhista para te proteger, você tem encargos, você tem uma opção de coisa lá. Porta da direita. Contas individuais. Não mistura assistência com previdência. Assistência é renda básica. Você não contribuiu, você tem a renda básica. Você contribuiu, você tem o salário mínimo lá na aposentadoria. Não tem encargos trabalhistas. E a legislação é como em qualquer lugar do mundo. Se você for perturbado no trabalho, você vai na justiça e a justiça resolve o seu problema. Acaba com o FGTS? Aqui, João quer fazer uma pergunta. Acaba com a O Constituição do FGTS, o fundo de investimento do FGTS, sim, que é onde está um bom pedaço da corrupção. O FGTS, como mecanismo de acumulação do sistema antigo, deixa ele rodar, deixa ele seguir rodando. O sistema novo não tem. O sistema novo tem um sistema novo. E a carteira verde e amarela, como é que seria? Essa carteira é justamente isso. Não vai ser. Isso era só uma coisa assim para dizer. Mas está escrito lá, inclusive. Eu sei, mas eu estou dizendo, isso aí é um documento político, não é? Aquilo ali é um negócio dizendo assim, carteira. Não é para levar a sério? Não, é para ser super a sério. Porque hoje é uma carteira azul. Então vai ser uma carteira verde e amarela. Tá, então mas como é a que vai minha ser? opinião é que dentro de um ano vai ter uma identidade digital, não vai ter carteira nenhuma. Não, Vai ser tudo tudo bem, mas identidade isso é o digital. formal. Mas a questão ideia é o contrato. A ideia individual. é o seguinte, eu acho, Sardenberg, que você não pode condenar o seu filho a ser obrigado a entrar no velho regime trabalhista previdenciário. Gente, já se falou muito da carta O João do quer fazer uma pergunta. do Mussolini. Então, dê uma opção para o seu filho de entrar ou não nesse sistema. Paulo, é opcional. Paulo, outra questão aqui que eu queria te colocar é o seguinte: você é conhecido como um pensamento liberal, como você se declara e tem essa definição. Está assessorando um candidato que o histórico dele é que votou contra a lei de responsabilidade fiscal, contra a privatização e tudo mais. Tem contra a quebra do monopólio. Quebra do monopólio, apoio a projetos corporativos no Congresso. E você está emprestando o seu nome de economista liberal para um candidato e, pela entrevista, você está emprestando também até um certo pensamento político. E você é um analista de risco. Não há um risco disso? Você não corre o risco de chegar lá na frente e dizer, olha, esse meu aluno não funcionou muito bem, não aprendeu tudo? Bom, você vê que o mercado é um organismo interessante, né? Porque o mercado começou a botar o preço do dólar um pouquinho para cima, foi subindo, pensando nisso tudo possivelmente. Será que vão convergir, não vão convergir? Eu não atribuo importância nenhuma a mim, tem uma diferença muito grande. Eu acho que o Jair Bolsonaro tem necessidades da população brasileira que às vezes a gente percebe, às vezes não. Se você perguntar para qualquer um de nós, dentro do que eu chamo a bolha, que é onde eu vivi também bastante tempo, a gente vai falar assim, quais as funções mais importantes do Estado? Saúde, educação, acesso à saúde e educação. Diria um chinês que isso é coisa muito recente, é coisa só de 200 anos. Se você voltar aos constitucionalistas ingleses, você voltar a Thomas Hobbes, natureza é vermelha na mandíbula, nas garras, o homem é o lobo do homem, nós precisamos proteger, daí o Estado-máquina surgir, absoluto, forte, para não deixar violação de vidas, propriedades, etc, etc. E aí vem logo depois o John Locke, do direito do governo civil, falando a mesma coisa, falando quem é que vai trabalhar num lugar onde o fruto do seu trabalho, do seu esforço não é preservado. Mas e o risco então, Bolsonaro? O Bolsonaro subiu, ele está subindo politicamente, é importante a gente entender isso, tem nada a ver com a economia. A gente pode discutir o que a gente quiser aqui, nós estamos falando dos formadores de opinião, das coisas mais sofisticadas, de onde vai o preço do dólar, etc. Tem um fenômeno profundo acontecendo que é o seguinte, a população brasileira está dizendo o seguinte, nós queremos preservação de vidas e propriedades, desde o seu reloginho que você vai à praia assaltado, até o revólver de vez em quando que assassina uma pessoa que não chega do trabalho em casa. Ele está respondendo a esse pedido de ordem. Nós não sabemos quanto disso vai se converter em ideias liberais, não liberais. Eu acredito que existe uma dinâmica da sociedade aberta. A sociedade inteira está indo na direção de reforma da Previdência, está indo na direção de privatizações. Você vê que é só uma questão de ritmo. Você acha que ele mudou também nesse sentido? O que eu digo é o seguinte, todo mundo muda devagar, com o tempo, sobre tudo. Eu, quando cheguei, o problema de sensibilidade social para mim, minha preocupação era orçamento, política monetária, câmbio. Aí você vai aprendendo que tem um outro lado. Acabando, eu só estou querendo avisar que a gente não pode entrar. A resposta sucinta é o seguinte, se os nossos economistas, meus contemporâneos, levaram 8 anos para chegar na política monetária, levaram 12 para chegar na cambial e levaram 14 para chegar na responsabilidade fiscal, eu vou dar mais uns meses aí para ver quanto tempo o Bolsonaro anda. Ele está andando num ritmo mais rápido que os meus economistas. Obrigada, Paulo Guedes, pela sua presença aqui. O programa, infelizmente, acabou. A Central das Eleições está terminando agora. Muito obrigada a você, telespectador, pela audiência. E fica o convite. Amanhã
nós vamos entrevistar o economista Eduardo Janete da Fonseca, representante da candidata Marina Silva da Rede. Então, até amanhã e uma boa noite.